empreendedores e empreendedoras! Bom, o assunto de hoje até que combina um pouco com esse tempo meio macabro, porque é um assunto sério que a gente precisa discutir sobre isso. Só quem me conhece de verdade sabe essa história que eu vou contar agora pra vocês. Desde muito novinha, quando me perguntavam o que eu ia fazer quando eu crescesse, eu respondia que eu iria ser arquiteta, que eu ia fazer arquitetura. E, gente, vou confessar que até hoje eu sou uma arquiteta um pouco frustrada, tá? Quando eu era da escola, eu não era aquela aluna maravilhosa, sabe? Também não era uma má aluna, mas definitivamente eu não era o melhor exemplo a ser seguido. Eu fazia tudo que você aí já fez também. Nunca repeti de ano, nunca nem cheguei perto disso. Porque, na verdade, o meu problema mesmo era sentar para estudar. Eu não conseguia fazer isso. Mas aí, quando eu precisava mesmo, quando a nota apertava, eu não tinha mais jeito, eu sentava, eu estudava, tirava uma nota boa e aí passava de ano tranquila. Digamos que eu ia empurrando aquilo com a barriga até não poder mais. Mas enfim, eu queria mesmo era fazer arquitetura e como a arquitetura é uma profissão de exatas, você se pressionava a ter que saber muita matemática e todas aquelas outras matérias que envolvem números. Afinal das contas, né, se você não for boa nessas matérias, você já é um profissional fadado, né? E é aí que eu vejo um possível causador de problemas na nossa sociedade. Esse enquadramento que fazem com a gente desde criança. Ah, você é de humanas, ah, você é de exatas. Gente, isso é um erro. Ninguém deveria se enquadrar e se limitar dessa forma. Mas enfim, continuando a minha história, chegando no último minuto do segundo tempo do meu último ano na escola, eu mudei de curso, eu resolvi fazer publicidade, porque na época eu tinha um blog que estava caminhando até muito bem e eu tinha resolvido que eu ia fazer aquilo ali dar certo e a faculdade de publicidade ia me ser mais útil naquele momento. Fui lá e fiz publicidade. No primeiro ano da faculdade, eu abandonei o blog, gente. Minha cabeça mudou muito e aquele blog não tinha mais sentido pra mim, sabe? Não tinha mais a ver comigo. A minha faculdade, ela teve uma pegada muito forte de business, de negócios, e desde o primeiro período mesmo a faculdade incentivando muito os alunos a fazerem carreiras, né, em grandes empresas, multinacionais, etc. Eu tinha certeza que eu queria mesmo era empreender, usar tudo aquilo ali que eu estava aprendendo sobre marketing e business e botar em prática na minha própria empresa. E aí o final dessa história vocês já sabem, né? Mas por que eu tô contando essa história? Porque na época de escola eu achava que eu era uma menina de exatas por querer arquitetura. E depois que eu entrei na faculdade de publicidade, que é uma faculdade de humanas, se eu tivesse pensado que eu era uma pessoa de humanas e por isso eu não sei nada de exatas e tivesse me limitado à minha área, talvez não, com certeza hoje eu não estaria aqui falando sobre isso. Eu sei que eu não sou uma coisa nem outra, eu não sou de humanas nem sou de exatas. Ou então talvez eu até seja de humanas, mas eu também sou de exatas. Eu posso até ter mais facilidade com alguma delas? Sim, posso, mas eu acho que eu não me enquadro em nenhuma delas. E você aí também não deveria se enquadrar. Na minha faculdade mesmo, a gente teve várias matérias de exatas. A gente teve estatística, a gente teve economia, a gente teve finanças. E eram essas as matérias que a galera mais repetia. Era porque a matéria era difícil? Não, mas todo mundo já de cara considerava muito difícil e fazia cara feia para elas, mesmo sem tentar nem estudar. Isso porque, gente, o senso comum acha que as pessoas de humanas não sabem lidar com número. E aí isso cria um bloqueio na cabeça do ser humano quando se depara tendo que lidar com eles. Meio que foi imposto isso a eles, né? E podem reparar que é esse pessoal de humanas que fecha a cabeça para exatas, que tende a fechar a cabeça também quando o assunto é dinheiro e finanças pessoais. Porque dinheiro, meu povo, é número. R$1, R$2, R$3, 1 milhão. Eu já até gravei um vídeo aqui pro canal mesmo falando dos motivos pelos quais as pessoas não conversam muito sobre dinheiro e um dos motivos foi exatamente esse. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para vocês irem lá assistir depois, tá bom? Infelizmente, as escolas não ensinam nada do que realmente um ser humano precisa para viver, que na minha opinião pode se resumir em educação financeira, habilidades empreendedoras e ética, além, óbvio, das matérias básicas que eles já ensinam nas escolas. Mas ao invés disso, elas limitam o futuro do aluno, eles pegam o aluno e botam dentro da caixinha de humanas, dentro da caixinha de exatas e depois mandam ele para a faculdade. Gente, eu espero do fundo do meu coração que num futuro próximo essa realidade mude. E aí depois, gente, essa pessoa entra lá na faculdade, arranja um emprego e precisa aprender na marra a gerir o dinheiro de forma responsável e consciente e ainda se tornar um profissional rico e bem-sucedido, sendo que em nenhum lugar ensinaram para ele como se faz isso. E pro pessoal de humanas ainda piora, porque foi dito para eles que eles não eram bons em gerir números.
Então, gente, isso tudo para eu dizer o seguinte para vocês: não se rotulem e não deixe que ninguém rotule vocês. Faça uma faculdade de humanas, mas não se torne um cara extremamente de humanas. Mantenha a porta aberta para os números entrarem na sua vida. Não tenha medo de lidar com eles. Aprenda a lidar com eles e veja a diferença que isso pode fazer. Número, dinheiro, finanças são para todos, não é só para o cara que faz engenharia e muito menos para o cara da economia. Agora faça o favor de se inscrever no meu canal, é só clicar na foto que está aparecendo em algum lugar dessa tela e não deixe de comentar aqui o que você achou desse assunto um pouco mais polêmico. Ah, e não deixe de curtir esse vídeo, tá bom? Um beijo bem rico e até a próxima. Tchau!